Na segunda videoaula foi tratado os conceitos da arquitetura Ethernet, Token Ring e FDDI, juntamente com seus meios físicos de transmissão e ainda suas topologias. Nessa terceira e última videoaula serão abordados três assuntos: o modelo de referência OSI, os protocolos de rede, incluindo o protocolo TCP/IP e o endereçamento IP, que está contido no protocolo TCP/IP baseado numa rede Ethernet. Começaremos o primeiro assunto com a seguinte pergunta: por que devemos entender do modelo de referência OSI, se ele não é um padrão de arquitetura de redes em si? Pois bem, o modelo de referência OSI não propõe um padrão, propriamente dito, mas um modelo de referência para interconexão de sistemas abertos. Existem diversas vantagens advindas do uso deste modelo, que são a livre escolha entre soluções de vários desenvolvedores, o acesso mais rápido a novas tecnologias e ainda a diminuição de investimentos em máquinas e equipamentos. Para entendermos o modelo OSI, iremos dividir em três grandes segmentos, que são, na verdade, o agrupamento das camadas. E cada camada tem uma função específica. O segmento de rede contém as camadas física, de enlace ou link de dados, e a camada de rede. São elas as que se preocupam com a transmissão e recepção dos dados. Também chamamos de segmento de baixo nível. O segundo segmento é o de transporte, que contém somente a camada de transporte. Ela é responsável por pegar os dados recebidos da rede e repassá-los para as camadas de aplicação de uma forma compreensível. O último segmento é o de aplicação. As camadas de aplicação também são conhecidas como as camadas de alto nível. Tem como função colocar os dados em padrão que seja compreensível pelos programas. Pertence a esse segmento as camadas de sessão, de apresentação e de aplicação. Acabamos de ver que o modelo de referência OSI está dividido em três segmentos, e esses três segmentos são compostos por 7 camadas. A descrição mais detalhada de cada camada se encontra na apostila base do curso no capítulo 5, mas farei agora um resumo das funções de cada uma dessas camadas. A camada 1, chamada camada física, tem como função a transmissão de dados através do meio físico de transmissão. A camada 2 é a de enlace, ou link de dados. Ela detecta os erros que podem ter ocorrido através do meio físico de transmissão. A camada 3 é a de rede. Ela faz o roteamento dos pacotes da rede ou em várias redes. A camada 4 é de transporte. Ela oferece métodos para trafegar os dados. A camada 5 faz a negociação e conexão com outras estações de trabalho. A camada 6 é de apresentação. Ela formata os dados e faz a conversão dos códigos caracteres. E por último, temos a camada 7, que é a camada de aplicação. Tem funções especializadas como, por exemplo, a transferência de arquivos, envio de e-mails, etc. Para terminarmos com o estudo do modelo de referência OSI, vamos ver agora um esquema que exemplifica um fluxo de dados entre uma estação de trabalho emissora e uma estação de trabalho receptora, através dos modelos da camada OSI. Iniciaremos o segundo assunto também com uma outra pergunta. Afinal, o que é um protocolo? Resumidamente, é a parte do sistema operacional da rede que se encarrega de ditar as normas para que haja comunicação entre os dispositivos da rede. São eles o meio pelo qual os computadores ligados em rede se entendem. Assim, dessa forma, temos dois tipos de protocolos: os abertos, onde todos os interessados podem conhecer suas especificações. O protocolo TCP/IP é um exemplo de um protocolo aberto. E temos também os protocolos fechados, que pertencem a uma determinada empresa, que pode ceder ou não as suas especificações para uso de qualquer um. Podemos citar, nesse caso, os protocolos IPX, SPX da Novell e NetBEUI da Microsoft. Vejamos agora a arquitetura do protocolo TCP/IP. O desenvolvimento da arquitetura TCP/IP foi patrocinado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, isso nos anos de 1960, ou seja, há mais de 50 anos. O TCP/IP é um conjunto de protocolos que permite que computadores compartilhem recursos dentro de uma rede. Seria mais correto se chamássemos esse conjunto de protocolos como conjunto de protocolos internet, porque os protocolos TCP e IP são dois dos protocolos desse conjunto. Mas como os protocolos TCP e IP são os mais conhecidos, é comum nos referirmos TCP/IP
para representar toda a família de protocolos que compõem essa arquitetura. Ele é baseado em um modelo que pressupõe a existência de um grande número de redes independentes, conectadas através de gateways. Um usuário pode ter acesso a computadores ou recursos em qualquer outra dessas redes. As mensagens muitas vezes passam por uma grande quantidade de redes para atingir o seu destino, e é o roteamento dessas mensagens que deve ser completamente invisível para o usuário. Assim, para ter acesso a um recurso em outro computador, o usuário deve conhecer o endereço internet, o IP, desse computador, porque cada host deve ter um único endereço IP na rede. Senão, haverá conflito no tráfego de dados e os usuários ficarão sem informação solicitada. Atualmente, esse endereço é um número de 32 bits, escrito como 4 números decimais, cada um representando 8 bits de endereço. O endereçamento IP será o próximo assunto a ser abordado na nossa videoaula. A arquitetura TCP/IP é baseada no modelo de referência OSI. Também possui camadas, que têm uma vantagem muito específica. Se os processos de comunicação, que estão bem definidos e separados em cada camada, qualquer alteração que ocorrer em uma desses processos pode ser feita de forma isolada, sem a necessidade de reescrever todo o protocolo. Veja um comparativo relacionando as camadas do modelo OSI e as camadas do protocolo TCP/IP, bem como os protocolos que atuam em cada camada. Vejamos agora um breve resumo das 4 camadas do TCP/IP. A camada física, ou de interface de rede, é responsável por enviar o datagrama recebido da camada de internet através da rede local. Tem como função principal a interface do modelo TCP/IP com os diversos tipos de arquitetura de redes: a Ethernet, a Talk Ring, a FDDI, a ATM, a X25 e outras. Como existe uma grande variedade de arquitetura de redes que utilizam diferentes velocidades, diferentes protocolos e meios físicos de transmissão, essa camada não é normatizada pelo modelo, o que provém uma das grandes virtudes do modelo TCP/IP, a possibilidade de interconexão e interoperação de redes heterogêneas. A segunda camada é a camada de internet. Define qual é a melhor rota pelo qual os pacotes devem seguir. Os protocolos que atuam nessa camada, o conhecido IP, temos o ICMP, o ARP e o protocolo HARP. A terceira camada é a de transporte. Ela é responsável pela transferência de dados e mensagens entre os computadores e os protocolos. São o famoso TCP e o UDP. Então, a última camada é a camada de aplicação. É nessa camada que se encontram os protocolos prestadores de serviços, como, por exemplo, o protocolo HTTP, o SMTP, o DNS, o Telnet e assim por diante. Uma descrição detalhada dos protocolos que compõem a pilha de protocolos TCP/IP se encontra na apostila base do curso, no capítulo 7. Vejamos agora um esquema que exemplifica o funcionamento dos protocolos TCP/IP em suas 4 camadas. Para terminar a explicação sobre a arquitetura TCP/IP, veremos uma das dúvidas mais comuns de quem começa a ter contato com o protocolo TCP/IP: o uso de portas. O protocolo TCP e UDP, que atuam na camada 3, a camada de transporte, se vale de um conceito para entregar os dados recebidos da camada superior aos verdadeiros destinatários da entrega, as famosas portas TCP e UDP, que nada mais são do que canais virtuais de comunicação que servem para enviar os datagramas criados pelos protocolos, que atuam na camada 4, a de aplicação, para a camada 2 de internet, que se encontra logo abaixo. Existem 65.536 portas TCP, numeradas de 1 a 65.536. Em tese, cada porta pode ser usada por programas ou serviços diferentes que estão ativos e trabalhando simultaneamente em um mesmo serviço ou um endereço IP válido. As portas mais usadas são as que vão da 1 a 1024. São referentes aos serviços mais conhecidos e utilizados por servidores web, FTP, e-mail, etc. Para exemplificar, façamos a seguinte analogia: o endereço IP é o que contém o CEP da rua e o número do prédio, a que se destina uma encomenda, enquanto a porta TCP ou UDP é que contém o número do apartamento. Segue na próxima figura uma relação das portas TCP e UDP mais usadas pelos serviços mais conhecidos da internet. Na apostila, na página 74, tem um link para uma página de internet que contém a descrição de todas as portas usadas pelos protocolos TCP e UDP.
E para concluir, além do endereço IP, qualquer pacote de dados que circula pela rede local ou pela internet precisa conter também a porta TCP ou a porta UDP a que se destina esse pacote. E o terceiro assunto a ser abordado é o endereçamento TCP/IP. A ICANN, que traduzindo significa Corporação para Atribuição de Nomes e Números na Internet, é uma corporação internacional sem fins lucrativos, que é responsável pela alocação de espaço de endereços de protocolo na internet, pela atribuição de identificadores de protocolos, pela administração dos sistemas de domínios de primeiro nível, tanto os genéricos quanto os códigos de países, e também é responsável pelas funções de gerenciamento de sistema de servidores raiz. No Brasil, assim como outros países, existem órgãos específicos para o controle local. No Brasil, o Comitê Gestor de Internet é responsável pela definição de políticas de utilização. A FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que é responsável pela distribuição de endereços e atribuição de nomes e de domínio. O endereçamento de datagramas na arquitetura TCP/IP é implementado pela camada 2, a de rede. Uma das informações de controle do datagrama é o endereço IP do destinatário e do remetente. Os endereços IP são números de 4 bytes, que são 32 bits, representados na forma decimal, separada por 3 pontos, formando 4 octetos. Cada octeto tem 1 byte, que são 8 bits, e equivale a 256 números, que vão de 0 a 255, onde o menor endereço possível na rede é o 0.0.0.0 e o maior é o 255.255.255.255. Teoricamente, o endereço IP pode ter até 4.294.960.296 endereços. Tem como função informar o número da rede e o número dos computadores. É dividido em 2 partes. A primeira identifica a rede na qual o computador está conectado e a segunda identifica o próprio host dentro da rede. O primeiro octeto identifica a rede que está dividida em 5 classes para otimizar os endereços. São as classes A, B, C, D e E. As classes A, B e C são usadas para endereçamento e as classes D e E são reservadas para expansões futuras. Vejamos agora como são as classes de rede. A classe A foi imaginada para um ambiente na qual teríamos poucas redes e uma grande quantidade de equipamentos. A rede é identificada somente pelo primeiro octeto, que pode ter até 128 redes. Mas a rede 0 está reservada para uso de rota default e o endereço de rede 127 está reservado para a função de loopback. Logo, resulta-se no limite de 126 redes com endereços válidos entre 1 e 126. Quanto aos endereços de computadores na rede, temos 3 octetos de endereços possíveis, o que equivale a endereçar até 16.777.214 hosts. As redes de classe B foram projetadas para um ambiente na qual teríamos uma quantidade equivalente de número de redes e de computadores. É identificada pelos 2 primeiros octetos. Assim, temos um total de 16.384 números de rede, e o limite de endereços do primeiro octeto dessa classe fica situado entre 128 e 191. Quanto aos endereços de computadores na rede, temos 2 octetos de endereços possíveis, o que equivale a endereçar até 65.534. As redes de classe C são caracterizadas por ser um ambiente imaginado para ter muitas redes e poucos computadores. Os 3 primeiros octetos identificam a rede. Logo, temos 2.097.153 números de rede, e o limite de endereços do primeiro octeto da classe C fica situado entre 192 e 223. Quanto aos endereços de computadores na rede de classe C, temos 254 endereços possíveis. Acompanhe o resumo das classes de redes de computadores endereçáveis. Agora, sobre o assunto de endereços IP, o ICANN reservou um grupo de endereços em cada classe, para permitir que computadores de uma rede local tenham um endereço IP sem estarem ligados à internet e sem correr o risco de criar uma confusão de endereços de IP na rede. Trata-se dos seguintes endereços. Para conectarmos um computador numa rede IP, além do endereço IP,
é necessário fornecermos também a máscara de rede, que na configuração do endereçamento de rede, ela é formada por apenas dois valores, 0 e 255, onde o 0 indica o endereço IP que representa o host e o 255 indica a parte do endereço que representa a rede. Deve-se guardar dessa terceira videoaula a estrutura da arquitetura TCP/IP com suas 4 camadas e os respectivos protocolos. E ainda, muito importante, é a sua forma de endereçamento. Obrigado pela atenção. Essa foi a última videoaula do curso de Rede de Computadores. Acredito que ela e a apostila se complementam. Bons estudos e até uma próxima oportunidade.